Olá! O assunto do Turistec Go de hoje é a digitalização dos pequenos negócios do turismo. Nós vamos falar aqui com Johannes Nobles, que é o CEO da Mymentum, uma startup que tem uma solução muito bacana que atende fornecedores de passeios, experiências, agências de receptivo, atrativos turísticos, enfim, uma série de segmentos do setor de turismo que precisam dessa digitalização para atender um cliente que está cada vez mais exigente, mais conectado e mais imediatista. Johannes, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É uma honra tê-la aqui conosco para falar um pouquinho com os empresários de turismo, né, nesse espaço do Sebrae Goiás, como que a inovação é importante para os pequenos negócios e especificamente como a solução da Mymentum pode atender essas necessidades hoje de uma cadeia enorme que precisa se digitalizar. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui hoje com você, Marta. Obrigado, Sebrae, pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Eu sou Johannes, o fundador da Mymentum, e a gente ajuda as pequenas empresas de passeios turísticos, parques, guias turísticos a digitalizar seu negócio e também personalizar e automatizar a experiência dos turistas. A gente faz isso através de uma ferramenta de vendas online, né? Com a nossa solução, as empresas podem criar um site com um motor de reservas integrado e assim o turista consegue acessar o site, ver os passeios, ver a disponibilidade e já fechar a reserva e fazer o pagamento. Então é um processo muito integrado, muito fácil e muito automatizado. Eu costumo dizer, né, para os empresários de turismo que isso é uma ferramenta genial, porque ele vai dormir e quando ele acorda tem dinheiro em caixa, né, sem ter aquela necessidade de ficar atendendo o cliente ali 24 horas, é tudo automatizado. E importante porque hoje o cliente escolhe o canal que ele quer ser atendido, ele escolhe o horário que ele quer fazer a compra, né, o horário que é conveniente para ele pode não ser o horário comercial. Então, uma ferramenta que realmente é importante para digitalizar esses pequenos negócios, oferecendo essa facilidade, né, de estar na palma da mão dos clientes. Eu, antes de ser empreendedor e fundador, eu também sou turista, né? Então, eu vivi muitos momentos como turista, passando dificuldade em fazer reservas online, né? E quando a gente fala de fazer uma compra, ou a empresa fazer uma venda, não é só o processo de fechar a venda em si, é todo o processo antes de passar informações, passar fotos, passar disponibilidade, os preços, horários, exatamente, tudo isso está envolvido no processo de vendas, né? Isso é um processo que hoje em dia é muitas vezes feito manualmente, por telefone, por WhatsApp. Isso atrapalha tanto o turista quanto a empresa, porque o turista ele quer coisas rápidas, né? Ele quer mandar mensagem, já ter resposta, já fechar o negócio, e a empresa ela precisa às vezes 50 vezes por dia responder a mesma pergunta. Nem dá conta de responder, né? Exatamente, nem dá conta de responder, às vezes até perde clientes, porque o turista ele não vai contar com uma empresa só, ele vai escolher uma empresa que ele gostou, vai mandar mensagem, mas se essa empresa não responde rapidamente, ele vai falar com outras empresas, e muitas vezes ele vai fechar com a empresa que responde mais rápido e não é a empresa que ele gostou mais, né? Então, é ruim para os dois lados ter processos manuais envolvidos. Com certeza, e a gente está falando aí de uma era de inteligência artificial, de digitalização, não dá para perder tempo. Conta para a gente a tua experiência, o que te levou a desenvolver essa solução? Eu tive várias experiências como turista, né, que eu passei por essa dificuldade. Uma vez eu estava em Minas Gerais, querendo fazer um voo de asa delta, e eu falei com várias empresas que eu gostei muito, mandei mensagens e não consegui respostas. Então, fui falar com outras empresas que eu não gostei tanto, mas elas responderam. E aí, no final, eu fechei o voo com uma empresa que eu não gostei tanto, fiz o voo, e quando eu cheguei em casa à noite, recebi a mensagem da primeira empresa que eu tinha falado, respondendo, desculpa, eu estava voando, não consegui responder. Exatamente. Então, ele perdeu um cliente, eu pedi a empresa que eu gostava para ter feito o passeio, então não foi uma boa experiência desse jeito, né? Então, eu vi que realmente precisava dessa solução. Dessa solução. E isso é muito importante, né? Eu me lembrei agora de um caso, quando meu filho mais velho fez 18 anos, em 2018, eu dei de presente para ele um curso de mergulho, que ele sempre gostou muito. E ele não fez o curso. Eu falei, mas por quê? Ele falou, mãe, não consigo achar uma escola. Eu falei, mas como não? Os sites são horríveis. Em 2018, eu tenho que telefonar para as escolas. Um comportamento de um jovem 7 anos atrás é o nosso comportamento de todas as gerações. Sim. Hoje. A gente não quer conversar, a gente não quer telefonar, a gente quer resolver enquanto está ali esperando um transporte por aplicativo ou quando você está esperando, tem um tempinho ali sobrando.
E é como você colocou, né? Se a empresa não tiver agilidade para responder, atender esse viajante que está cada vez mais conectado e digitalizado, ela perde o cliente, né? E isso hoje é inadmissível porque tem ferramentas como a que vocês desenvolveram que cabe no bolso de um pequeno empresário ou às vezes de um prestador de serviço. Nem precisa ser uma empresa tão consolidada, né? Se eu ofereço o passeio de quadriciclo, eu posso ter o meu site e ter as vendas online ali no próprio... Sim. Usando esse gancho de mergulho, eu também gosto de mergulhar muito, e no mergulho você sempre precisa passar muitas informações para as empresas, né? Seu peso, tamanho do pé, porque tem todas as questões que você tem que preencher antes de ir lá, né? Isso também muitas vezes é feito manualmente no WhatsApp, com formulários, né? Isso também tudo dá para digitalizar, automatizar, né? Então não é só a venda em si que a gente consegue digitalizar, é também o processo de pós-venda, então é muito legal. O importante que a gente viu é que temos clientes com conhecimento de tecnologia, né? Tem empresas maiores com equipe de marketing, tecnologia que já tem conhecimento para implementar ferramentas, mas também tem autônomos que têm pouco conhecimento de tecnologia. A gente precisava desenvolver uma solução que atende todos os tamanhos de empresa e também todos os tipos de pessoas com conhecimentos diferentes de tecnologia, né? Então, como a gente quer democratizar a tecnologia, a gente fez essa barreira de entrada muito fácil para começar a usar nossa ferramenta. E uma das ferramentas é nosso chatbot, que a gente lançou agora recentemente, que ajuda mais ainda a automatizar e personalizar a experiência dos turistas. A palavra chatbot não é mais tão usada porque chatbot é aquela solução antiga, né, que você tem que falar para atendimento, 2 para vendas. Digital CPF, data de nascimento, telefone. Hoje a gente chama ele de agente inteligente, né, que é um atendimento com voz ou fala humanizada, mas tem uma IA por trás que está fazendo essa compilação de textos. Exatamente. E é importante esse chatbot ter acesso às informações que ele precisa para fazer um atendimento completo, né? Porque todo mundo, você talvez também já passou uma experiência com um chatbot que não conseguiu resolver o problema, né? Que você começou a falar, ele falou, eu sou assistente virtual, mas no final ele não conseguiu tirar suas dúvidas e ajudar, né? E a gente divide as informações que o chatbot usa entre as informações estáticas, que são aquelas informações de horário de funcionamento, né? Até os passeios que ele oferecem, que não mudam muito, mas também tem informações dinâmicas, que é disponibilidade, são preços, às vezes é o mínimo de pessoas que precisa para um passeio acontecer. Ou se eu tenho alguém no meu grupo que tem dificuldade de caminhar numa trilha irregular, e você tem uma informação específica. Exatamente. Então o chatbot ele precisa ter acesso a esses dados para fazer um atendimento de qualidade, que realmente resolve e ajuda. E o chatbot de chamamento tem essa vantagem de está integrado com a plataforma de vendas da empresa. Então, ele consegue não só buscar informações sobre quais passeios a empresa oferece, mas ele também consegue puxar a disponibilidade, o preço para grupos e disponibilizar isso para o cliente. E claro que quando o chatbot não sabe responder, também é importante ainda ter um atendimento humanizado de uma pessoa atendendo, onde o chat pode transferir a conversa para tirar dúvidas que às vezes ele não conseguiu resolver. Eu acho genial, né? Porque o mercado de experiências, vamos colocar assim, de passeios, de atividades e experiências aí da cadeia, é um mercado muito pulverizado, né? Existe uma dificuldade até do cliente que quer fazer um passeio, por exemplo, quero voar em Minas Gerais e não sei onde que eu vou encontrar informação, você joga no Google, os jovens hoje já vão direto para a inteligência artificial para perguntar, né, onde fazer, de quem comprar. E eu vi que a solução que vocês oferecem também ajuda, né, a ficar mais visível nesse mundo digital. Com Fala certeza. um pouquinho sobre isso, porque essa é uma dor do setor. Com certeza. O legal, falando um pouco mais também do chatbot e da personalização que ele vai fazer, é que ele tem acesso a todos os dados de forma completa, né? A gente tem um cliente também em Minas Gerais que eles oferecem trilhas e guias para trilhas e são mais de 100 opções de trilhas. Nossa. Né? E o difícil não é ter a trilha correta para o cliente, o problema é indicar a trilha correta para aquele cliente, né? Então, a personalização que a gente fala tanto no turismo não é necessariamente sobre pegar um passeio e adaptar esse passeio para o cliente, é achar o passeio correto que já tem para o cliente correto, né? E se você tem uma opção de 100 trilhas diferentes e tem perfis de dificuldade diferente, duração diferente, trilhas para crianças, você não consegue de forma com atendimento humano, né, uma pessoa fazer um atendimento, entender e lembrar o perfil de todo cliente para indicar
o passeio correto. Aí o agente virtual vai perguntando, o cliente vai respondendo e aí ele consegue sugerir a melhor trilha para ele. Exatamente. Perfeito. E o chatbot consegue falar com 100 pessoas ao mesmo tempo, ele consegue lembrar o perfil de 100 pessoas ao mesmo tempo. Mais de um idioma. Exatamente, falar em outros idiomas, ele consegue entender áudios. Imagina você um guia turístico, você recebe um áudio em alemão, perguntando alguma pergunta que você nem vai entender. O chatbot, ele consegue transcrever esse áudio para um texto, traduzir para você e responder em alemão para aquele turista. É incrível, é fantástico, né? Então, e isso já vem na solução, está no pacote de quem contrata a solução da MyMentor. Exatamente. A gente trabalha com módulos, né, porque a gente quer deixar essa barreira de entrada muito baixa para quem está começando, tem um pouco de medo, de receio ainda de inovar com tecnologias novas. Então, tem um pacote básico que é bem acessível, é R$150 por mês, né, é um custo muito acessível, para já ter uma solução completa. Aí tem os módulos, um chatbot, por exemplo, que você pode contratar adicionalmente. Mas a ideia é ter uma solução realmente acessível e fácil de usar e configurar para todo mundo, mas também ter as soluções mais avançadas para quem é mais avançado, né? Integração com CRMs, emissão de seguro, de aventura. Então tem algumas soluções que também o usuário vai descobrindo com o tempo que tem muito mais do que só fazer a venda online. Para quem está começando, eu tenho, por exemplo, uma agência de receptivo ou eu tenho trabalho com passeios aqui na Chapada dos Veadeiros, por exemplo, e eu quero contratar a sua solução. Mas o meu negócio ainda não é muito digitalizado, eu não tenho muita visibilidade no mundo digital. Como que a solução me ajuda? Eu vou ter um site, né, com o meu domínio, com a minha identidade visual, que vai oferecer venda online. O que mais? O que mais que me beneficia? Legal, é uma pergunta muito boa, porque é importante para todos os empresários do turismo é fazer o básico bem feito primeiro. Não adianta tentar implementar soluções muito avançadas se a empresa nem tem um site ainda. Então, na MyMentor, a gente guia a empresa pelos passos que ele precisa para se digitalizar. Então, o primeiro passo é criar uma conta, é muito simples, é feito em 30 segundos. O sistema já vai gerar um site simples, usando IA, fazendo um banner, fazer um texto de introdução. E aí ele vai cadastrar os passeios dele. Ele vai colocar uma foto, uma descrição, que ele também pode usar IA para fazer a redação do texto e colocar os horários e preços desse passeio. Isso dá para fazer em meia hora, já colocar uns 5, 6 passeios e já ter o link que você pode colocar nas redes sociais, que você pode divulgar em outros canais e receber os primeiros clientes. Então, em meia hora você consegue já ter a primeira versão da sua loja online. E claro que depois tem muitas formas para customizar e personalizar sua loja e seu site. E também depois ir caminhando para aparecer também no Google, na busca, né? numa busca orgânica, aparecer no o que fazer em Cavalcante, por exemplo. A gente tem uma parceria muito legal com o Google, que é o Google Coisas Legais para Fazer, que é um programa que ajuda turistas a encontrar coisas legais para fazer durante suas viagens. Então, quando um turista entra no Google e coloca o que fazer em Pipa, o que fazer em Goiânia, o que fazer no Rio de Janeiro, o Google vai indicar passeios e tours, alguma coisa desse tipo, para o turista, e a gente consegue linkar os passeios aos pontos turísticos na cidade. Então, se alguém procura, por exemplo, pelo Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, a gente consegue vincular os passeios ao perfil no Google do Pão de Açúcar, que tem muita visibilidade, né? Então, a gente consegue ter esse vínculo. E o mais legal, tem uma versão gratuita disso, onde a gente consegue simplesmente vincular os passeios aos perfis no Google, e assim as empresas já sem custo, não são anúncios, não são links patrocinados, receber novos visitantes que já estão procurando sobre aquele ponto turístico. Isso é sensacional, porque essa é uma necessidade do pequeno empresário, né, que oferece atividade, experiência, passeio, enfim, de ter mais visibilidade no mundo online. Então, só por isso já valeria a pena, mas ainda tem, né, diversas outras vantagens. Isso é muito legal. Parabéns pela solução que vocês desenvolveram. E você participou do Turistec Go, né, o primeiro evento de inovação no turismo que teve como objetivo aproximar as startups do trade turístico, né, das empresas. Como foi a sua experiência? O que você achou? Conta um pouquinho pra gente. Foi muito legal. Obrigado pelo convite, tá, Marta, Sebrae também pelo convite. O legal foi se conectar tanto com outros empresários do turismo, né? A gente falou com vários empreendedores que têm outras startups, outras soluções, e também com os empresários do turismo de Goiás. E a gente teve uma parte que era uma rodada de negócios, que a gente teve a oportunidade de falar um pouco mais individualizado com cada um, e a gente percebeu que tem um receio de inovar um pouco, né? As pessoas têm negócios já funcionando faz anos, às vezes décadas funcionando, e eles têm medo de perder o controle quando eles tentam digitalizar, né? A criação de site com uma loja online já gera aquele medo de ter overbooking, de vender pelo preço errado, e agora a IA é mais um passo
além disso, né, as pessoas têm medo do chatbot dar respostas erradas, né, falar alguma coisa que não deveria falar. Exatamente. Então, foi legal perceber no evento esse feedback deles e tentar tirar um pouco esse receio, né? Exatamente. Por isso também, essa é a minha dica de, como eu falei, fazer o básico bem feito primeiro, mas também não ter medo de inovação. Hoje em dia tem tantas tecnologias boas que são fáceis de usar, são intuitivos de utilizar e também tem muito material para ajudar a mexer nas plataformas, né? Vídeos, tutoriais, copilotos também que ajudam a você usar essa tecnologia. Então, não precisa ter mais medo de inovar. É bom procurar as ferramentas, procurar ajuda e trazer a tecnologia para as suas empresas. Eu acho muito importante isso. Muito importante, porque o mundo está mudando muito rápido, né? Exatamente. E quem fica parado corre o risco de não conseguir sobreviver a todas essas mudanças. E as grandes empresas, elas conseguem fazer isso com mais facilidade, né? As grandes OTAs, grandes agências, talvez internacionais, elas conseguem, por ter mais orçamento, facilitar essa jornada de digitalização, né? Mas as pequenas empresas não podem ficar para trás. Não. E com as ferramentas novas que as startups oferecem, isso fica realmente muito mais fácil para as pequenas empresas também ter a mesma tecnologia trabalhando a seu favor. Sensacional, né? Eu que gosto de inovação no turismo, acho sensacional. Fico muito feliz de ver tantas ideias brilhantes aí surgindo para melhorar, né, as nossas empresas e deixar o turismo no Brasil ainda mais competitivo. Obrigada, Yohannes, pela sua participação aqui no Turistec Go. É sempre uma alegria poder aprender com vocês e poder também levar um pouquinho essa mensagem para os empresários do setor. Muito obrigado. E você que nos assiste, que nos acompanha no Turistec Go, aproveita para conhecer todas as soluções que foram mapeadas pelo Sebrae Goiás e que estão aí à disposição dos empreendimentos turísticos. Basta entrar no site, o link está aqui na descrição, e você vai poder selecionar por segmento, alimentação, hospedagem, atrativos, eventos ou mesmo destino e entender quais são as soluções aí que podem inovar no seu negócio. Até mais!